A imutabilidade de Deus. Sermão número 1. Sermão pregado na manhã de domingo, 7 de janeiro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Street. Eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, verso 6. Alguém disse que o estudo adequado da humanidade é o homem. Não vou me opor à ideia, mas acredito que é igualmente verdade que o estudo adequado dos eleitos de Deus é Deus. O estudo adequado de um cristão é a divindade. A ciência mais elevada, a especulação mais elevada, a filosofia mais poderosa que pode atrair a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem ele chama de Pai. Há algo que expande grandemente a mente na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho se afoga em sua infinitude. Podemos abranger e lidar com outros assuntos. Nele sentimos uma espécie de autossatisfação e seguimos nosso caminho com o pensamento: eis que sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência mestre, descobrindo que nosso prumo não pode medir sua profundidade e que nosso olho de águia não pode ver sua altura, nos afastamos de todo o pensamento de que o homem vaidoso seja sábio. Mas ele é como um asno selvagem, um mero potro, e com a exclamação solene falamos: sou de ontem e não sei de nada. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos sobre Deus. Seremos obrigados a sentir, como dizem os versos: grande Deus, quão infinito és tu, que vermes inúteis somos nós. Mas enquanto o assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que frequentemente pensa em Deus terá uma mente mais ampla do que o homem que simplesmente se arrasta por este globo estreito. O homem pode ser um naturalista, gabando-se de sua capacidade de dissecar um besouro, anatomizar uma mosca ou organizar insetos e animais em classes com nomes quase impronunciáveis. Ele pode ser um geólogo capaz de discorrer sobre o megatério e o plesiosauro e todos os tipos de animais extintos. Ele pode imaginar que sua ciência, seja ela qual for, enobrece e amplia sua mente. Ouso dizer que sim, mas afinal, o estudo mais excelente para expandir a alma é a ciência de Cristo, e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada ampliará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto toda a alma do homem como uma investigação devota, sincera e contínua do grande assunto da deidade. E enquanto humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Há na contemplação de Cristo um bálsamo para cada ferida. Ao meditar sobre o Pai, há um alívio para cada dor. E na influência do Espírito Santo, há um bálsamo para cada ferida. Você quer vencer suas mágoas? Você quer afogar suas preocupações? Então vá, mergulhe no mar mais profundo da divindade. Perca-se em sua imensidão e você sairá como de um leito de descanso, revigorado e cheio de força. Não conheço nada que possa confortar tanto a alma, acalmar tanto as ondas crescentes de dor e tristeza, falar de paz aos ventos da provação, como uma reflexão devota sobre o assunto da divindade. É para esse assunto que eu os convido nesta manhã. Apresentaremos a você uma visão disso, que é a imutabilidade do glorioso Jeová. Eu sou, diz meu texto, Jeová, pois assim deve ser traduzido. Eu sou Jeová e não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Há 3 coisas para nós esta manhã. Em primeiro lugar, um Deus imutável. Em segundo lugar, as pessoas que se beneficiam desse glorioso atributo, os filhos de Jacó. E em terceiro lugar, o benefício que assim se obtém. Eles não são consumidos. Dirigimo-nos a estes pontos. Em primeiro lugar, colocamos diante de nós a doutrina da imutabilidade de Deus. Eu sou Deus e não mudo. Aqui
Tentarei expor, ou melhor, ampliar o pensamento e depois trazer alguns argumentos para provar sua veracidade. 1. Oferecerei alguma exposição do meu texto, dizendo primeiro que Deus é Jeová, e Ele não muda em sua essência. Não podemos lhe dizer o que é a divindade. Não sabemos que substância é essa que chamamos de Deus. É uma existência, é um ser, mas o que é exatamente, isso não sabemos. No entanto, seja o que for, chamamos de sua essência, e essa essência nunca muda. A substância das coisas mortais está sempre mudando. As montanhas, com suas coroas brancas como a neve, tiram seus velhos diademas no verão, em rios que escorrem por suas encostas, enquanto a nuvem de tempestade lhes dá outra coroação. O oceano, com suas poderosas elevações, marés e ondas, perde sua água quando os raios de sol beijam as ondas e as arrebatam em brumas para o céu. Até o próprio sol requer combustível da mão do infinito todo-poderoso para usar em sua fornalha sempre acesa. Todas as criaturas mudam. O homem, especialmente quanto a seu corpo, está sempre em revolução e mudança contínua. Muito provavelmente, não há uma única partícula em meu corpo que estava nele há alguns anos. Essa estrutura foi desgastada pela atividade. Seus átomos foram removidos pela fricção. Novas partículas de matéria foram constantemente acumuladas em meu corpo e, portanto, foram reabastecidas, mas sua substância foi alterada. O tecido do qual este mundo é feito está sempre passando. Como uma corrente de água, gotas vão correndo e outras vão atrás, mantendo o rio ainda cheio, mas sempre mudando em seus elementos. Mas Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não é composto de nenhuma substância ou material, mas é espírito, espírito puro, essencial e etéreo, e, portanto, ele é imutável. Ele permanece eternamente o mesmo. Não há sulcos em sua fronte eterna. Nenhuma idade o paralisou. Nenhum ano o marcou com as lembranças de sua fuga. Ele vê as eras passarem, mas com ele está sempre o agora. Ele é o grande eu sou, o grande imutável. Observe você, sua essência não sofreu uma mudança quando se uniu à humanidade na encarnação. Quando Cristo, na plenitude dos tempos, se cingiu com barro mortal, a essência de sua divindade não foi mudada. A carne não se tornou Deus, nem Deus se tornou carne por uma mudança real de natureza. Os dois estavam unidos em união hipostática, mas a divindade ainda era a mesma. Foi a mesma quando ele era um bebê na manjedoura, como foi quando ele estendeu as cortinas do céu. Era o mesmo Deus que estava pendurado na cruz e cujo sangue escorria em um rio púrpura, o mesmo Deus que sustenta o mundo sobre seus ombros eternos e carrega em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele nunca foi mudado em sua essência, nem mesmo por sua encarnação. Ele permanece eternamente e infinitamente o único Deus imutável, o Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. 2. Ele não muda em seus atributos. Quaisquer que fossem os atributos de Deus antigamente, por eras sem fim, sem nunca ter início, eles são agora. E de cada um deles podemos cantar, como era no princípio, é agora e sempre será, eternidade sem fim. Amém. Ele era poderoso, ele era o Deus poderoso quando tirou o mundo do ventre da inexistência. Ele era o onipotente quando empilhou as montanhas e escavou os lugares ocos para as profundezas ondulantes. Sim, ele era poderoso então, e seu braço não está paralisado agora. Ele é o mesmo gigante infinito em seu poder. A seiva de seu ser não secou, e a força de sua alma permanece a mesma para sempre. Ele era sábio quando constituiu este poderoso globo, quando lançou os fundamentos do universo. Ele tinha sabedoria quando planejou o caminho da nossa salvação e quando desde toda a eternidade traçou seus terríveis e maravilhosos planos. Sim, e ele é sábio agora. Ele não é menos habilidoso ou sábio. Ele não tem menos conhecimento. Seu olho, que vê todas as coisas, não está ofuscado.
seu ouvido que ouve todos os gritos, suspiros, soluços e gemidos do seu povo, não se tornou pesado pelos anos em que ele ouviu suas orações. Ele permanece inalterado em sua sabedoria. Ele sabe tanto agora como sempre, nem mais, nem menos. Ele tem a mesma habilidade consumada e as mesmas previsões infinitas. Ele permanece inalterado, bendito seja o seu nome, em sua justiça. Justo e santo ele era no passado, justo e santo ele é agora. Ele permanece inalterado em sua verdade. Ele prometeu e ele cumpre. Ele disse isso e isso será feito. Ele não varia na bondade, generosidade e benevolência de sua natureza. Ele não se tornou um tirano todo-poderoso, ao passo que ele já foi um pai todo-poderoso. Mas seu forte amor permanece como uma rocha de granito eterno, inabalável pelos furacões de nossa iniquidade. E bendito seja o seu querido nome, ele permanece inalterado em seu amor. Quando ele escreveu a aliança pela primeira vez, quão cheio seu coração estava de afeição por seu povo eleito. Ele sabia que seu filho deveria morrer para ratificar os artigos daquele acordo. Ele sabia muito bem que deveria arrancar seu infinitamente amado de suas entranhas e enviá-lo à terra para sangrar e morrer. Ele não hesitou em assinar aquela poderosa aliança, nem se esquivou de seu cumprimento. Ele ama tanto agora quanto amou então. E quando os sóis deixarem de brilhar e as luas mostrarem sua luz fraca, ele ainda amará para todo sempre. Pegue qualquer atributo de Deus e escreverei sempre idem sobre ele, sempre o mesmo. Pegue qualquer coisa que você possa dizer de Deus agora, e isso pode ser dito não apenas no passado obscuro, mas no futuro brilhante, sempre permanecerá o mesmo. Eu sou Jeová e não mudo. 3. Então, novamente, Deus não muda em seus planos. Aquele homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. E, portanto, mudou o seu plano, como todo homem sábio faria em tal caso. Ele construiu sobre uma fundação menor do que o desejado, então para e começa de novo. Mas já foi dito que Deus começou a construir, mas não foi capaz de terminar? Não. Quando ele tem provisões ilimitadas sob seu comando, e quando sua própria mão direita criaria mundos tão numerosos quanto gotas de orvalhos da manhã, ele mudaria algo porque não tem poder de dar fim ao que começou? E reverter, alterar ou desorganizar seu plano porque ele não pode realizá-lo? Mas, dizem alguns, talvez Deus nunca tenha tido um plano. Você acha que Deus é mais tolo do que você então, Senhor? Você vai trabalhar sem um plano? Não, você diz, eu sempre tenho um esquema. Deus também. Todo homem tem seu plano e Deus também tem um plano. Deus é uma mente mestra, infinita e eterna. Ele organizou tudo em seu gigantesco intelecto muito antes de fazê-lo. E uma vez resolvido, note bem, ele nunca o altera. Isto será feito, diz ele, e a mão de ferro do destino o marca e é levado a efeito. Este é o meu propósito e permanece. Nem a terra ou o inferno podem alterá-lo. Este é o meu decreto, diz ele. Promulgue-o, anjos, arranque-o do portão do céu, seus demônios. Mas vocês não podem alterar o decreto. Ele deve ser cumprido. Deus não altera seus planos, porque deveria. Ele é todo-poderoso e, portanto, pode realizar sua vontade, porque ele deveria. Ele é todo sábio e, portanto, não pode ter planejado errado, porque ele deveria. Ele é o Deus eterno e, portanto, não pode morrer antes que seu plano seja cumprido, porque ele deveria mudar seus átomos inúteis da existência, coisas efêmeras do dia, vocês insetos rastejantes sobre esta folha de louro da existência. Você pode mudar seus planos, mas ele nunca mudará os dele. Então, ele me disse que seu plano é me salvar. Se assim for, estou seguro. Como diz o hino, meu nome das palmas de suas mãos, a eternidade não apagará. Impressionado em seu coração permanece, em marcas de graça indelével. 4. Mais uma vez, Deus é imutável em suas promessas.
Nós amamos falar sobre as doces promessas de Deus, mas se pudéssemos supor que uma delas pudesse ser mudada, não falaríamos mais nada sobre elas. Se eu pensasse que os cheques do Banco da Inglaterra não poderiam ser sacados na próxima semana, eu deveria me recusar a aceitá-los. E se eu pensasse que as promessas de Deus nunca seriam cumpridas, se eu pensasse que Deus acharia certo alterar alguma palavra em suas promessas, adeus Escrituras. Eu quero coisas imutáveis. E descubro que tenho promessas imutáveis quando me volto para a Bíblia. Pois por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Ele assinou, confirmou e selou todas as suas promessas. O Evangelho não é sim e não, não é prometer hoje e negar amanhã, mas o Evangelho é sim, sim, para a glória de Deus. Crente, havia uma promessa deliciosa que você tinha ontem, e esta manhã, quando você se voltou para a Bíblia, a promessa não era doce? Você sabe por quê? Você acha que a promessa mudou? Ah, não, você mudou. E aí que está o problema. Você comeu alguma das uvas de Sodoma e sua boca ficou sem gosto. E você não conseguiu detectar a doçura. Mas havia o mesmo mel ali. Pode confiar, a mesma preciosidade. Ó, diz um filho de Deus, eu construí minha casa firmemente uma vez sobre algumas promessas estáveis. Veio um vento e eu disse, Senhor, estou abatido e me perderei. Ó, as promessas não foram derrubadas, os alicerces não foram removidos. Era a sua pequena cabana de madeira, feno e palha que você estava construindo. Foi isso que caiu. Você foi abalado na rocha, não a rocha debaixo de você. Mas deixe-me dizer qual é a melhor maneira de viver no mundo. Ouvi dizer que um cavaleiro no passado disse a um escravo, não consigo imaginar como é que você está sempre tão feliz no Senhor e muitas vezes fico abatido. Por quê? Disse ele. Eu me atiro de cabeça na promessa e ali eu me deito e descanso. Você se mantém de pé sobre a promessa e então cai quando o vento vem. E então você grita, ó, estou abatido, ao passo que eu me deito e me entrego totalmente à promessa, dependendo apenas dela. E é por isso que não temo cair. Então, vamos sempre dizer, Senhor, aí está a promessa. É da sua conta cumpri-la. Eu me deito e me abrigo totalmente na promessa. Não fico de pé por mim mesmo. E é aí que você deve estar. Prostre-se na promessa e lembre-se de que toda promessa é uma rocha, uma coisa imutável. Portanto, lance-se aos seus pés e ali descanse para sempre. 5. Mas agora vem uma nota chocante para dar um tom sombrio ao tema. Para alguns de vocês, Deus é imutável em suas ameaças. Se toda promessa permanece firme e todo juramento da aliança é cumprido, ouça você, pecador. Marque a palavra. Ouça a sentença de morte de suas esperanças carnais. Veja o funeral de suas confianças carnais. Toda ameaça de Deus, assim como toda promessa, será cumprida. Quer ouvir falar de decretos? Eu lhes falarei de um decreto. Aquele que não crer será condenado. Isso é um decreto e um estatuto que nunca pode mudar. Seja tão bom quanto quiser. Seja tão moral quanto puder. Seja tão honesto quanto quiser. Faça tanta caridade quanto quiser. Ande tão retamente quanto puder. Aí está a imutável ameaça. Aquele que não crer será condenado. O que você diz sobre isso, moralista? Você gostaria de poder alterá-lo e dizer, aquele que não viver uma vida santa será condenado. Isso será verdade, mas não diz isso. Diz, aquele que não crê. Aqui está a pedra de tropeço e a rocha de ofensa, mas você não pode alterá-la. Você deve acreditar ou será condenado, diz a Bíblia. E observe que a ameaça de Deus é tão imutável quanto o próprio Deus. E quando 1000 anos de tormentos no inferno tiverem passado, você deve olhar para o alto e ver escrito em letras de fogo ardentes, aquele que não crê será condenado. Mas, Senhor, estou condenado. No entanto, diz, será ainda. E quando 1 milhão de anos se passarem,
e você estiver exausto por suas dores e agonias, você levantará seus olhos e ainda lerá: será condenado, inalterado, inalterado. E quando você tiver pensado que a eternidade deve ter desenrolado o seu último fio, que cada partícula daquilo que chamamos de eternidade deve ter se esgotado, você ainda verá escrito lá: será condenado. Ó, pensamento terrível! Como ouso pronunciá-lo? Mas eu devo. Vocês devem ser avisados, senhores, para que não entrem também neste lugar de tormento. Você deve ouvir coisas duras, pois se o Evangelho de Deus não é uma coisa dura, a lei é uma coisa dura. O Monte Sinai é uma coisa dura. Ai do vigia que não avisa os ímpios. Deus é imutável em suas ameaças. Cuidado, ó pecador, pois horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 6. Devemos apenas colocar mais um pensamento antes de terminar. Deus é imutável nos objetos do seu amor, não apenas em seu amor, mas nos objetos dele. Como dizem os versos, se alguma coisa pudesse acontecer que levasse as ovelhas de Cristo a se perder, minha inconstante e fraca alma, infelizmente, se perderia 1000 vezes por dia. Se um querido santo de Deus tivesse perecido, todos também poderiam perecer. Se um dos que fazem parte da aliança for perdido, todos também podem ser. E então, não há nenhuma promessa do Evangelho verdadeira. Mas a Bíblia seria uma mentira, e não haveria nada nela que valesse a minha aceitação. Serei um infiel imediatamente se pudesse acreditar que um santo de Deus pode finalmente cair. Se Deus me amou uma vez, então Ele me amará para sempre. Como dizem os versos, uma vez Jesus brilhou sobre mim, então Jesus é meu para sempre. Os objetos do amor eterno nunca mudam. Aqueles a quem Deus amou, Ele justificará. A quem Ele justificou, Ele santificará. E a quem Ele santifica, Ele glorificará. Assim, tendo levado muito tempo, talvez simplesmente expandindo o pensamento de um Deus imutável, tentarei agora provar que Ele é imutável. 1. Não sou um pregador muito argumentativo, mas um argumento que mencionarei é este: a própria existência e ser de um Deus parece-me implicar imutabilidade. Deixe-me pensar um momento. Existe um Deus, esse Deus governa e ordena todas as coisas. Esse Deus formou o mundo, Ele o sustenta e o mantém. Que tipo de ser Ele deve ser? Parece-me que você não consegue pensar em um Deus mutável. Eu imagino que o pensamento seja tão repugnante ao senso comum que, se você por um momento pensar em um Deus que muda, as palavras parecem se chocar e você é obrigado a dizer: então ele deve ser um tipo de homem. E você tem uma ideia marmonita de Deus. Imagino que seja impossível conceber um Deus mutável. Para mim é assim. Outros podem ser capazes de tal ideia, mas eu não poderia considerá-la. Eu não conseguiria pensar em um Deus que muda mais do que em um quadrado redondo, ou qualquer outro absurdo contraditório. A coisa parece tão contraditória que sou obrigado, quando digo Deus, a incluir a ideia de um ser imutável. 2. Bem, acho que um argumento é suficiente, mas outro bom argumento pode ser encontrado no fato da perfeição de Deus. Eu creio que Deus é um ser perfeito. Agora, se Ele é um ser perfeito, Ele não pode mudar. Você não vê isso? Suponha que eu seja perfeito hoje. Se fosse possível para mim mudar, eu deveria ser perfeito amanhã após a alteração. Se eu mudasse, deveria mudar de um bom estado para um melhor. E então, se pudesse melhorar, não poderia ser perfeito agora. Ou então, se mudasse de um estado melhor para um pior, e se eu me tornasse pior, não seria perfeito então. Se sou perfeito, não posso ser alterado sem ser imperfeito. Se sou perfeito hoje, devo manter o mesmo amanhã, se quiser ser perfeito então. Então, se Deus é perfeito, Ele deve ser o mesmo, pois a mudança implicaria imperfeição agora ou imperfeição depois. 3. Novamente, há o fato da infinitude de Deus, que coloca a mudança fora de questão. Deus é um ser infinito. O que você quer dizer com isso? Não há homem que possa lhe dizer o que Ele quer dizer com um ser infinito.
Mas não pode haver dois infinitos. Se uma coisa é infinita, não há espaço para mais nada, pois infinito significa tudo, significa não limitado, não finito, sem fim. Bem, não pode haver dois infinitos. Se Deus é infinito hoje, então mudasse para ser infinito amanhã, haveria dois infinitos. Mas isso não pode ser. Suponha que ele seja infinito e então mude. Ele deve se tornar finito e não poderia ser Deus. Ou ele é finito hoje e finito amanhã. Ou infinito hoje e finito amanhã. Ou finito hoje e infinito amanhã. Todas essas suposições são igualmente absurdas. O fato de ele ser um ser infinito imediatamente anula o pensamento de ele ser um ser mutável. O infinito escreveu em sua testa a palavra imutabilidade. 4. Mas então, queridos amigos, vamos olhar para o passado. E ali reuniremos algumas provas da natureza imutável de Deus. Ele falou e não fez. Ele jurou e não aconteceu. Não se pode dizer de Jeová, ele fez toda a sua vontade e cumpriu todo o seu propósito. Levo você para a Filistia. Pergunto, onde ela está? Deus disse, uiva Asdode, e vós, portões de Gaza, por que caireis? E onde eles estão? Onde está Edom? Pergunte a Petra e suas paredes em ruínas. Elas não ecoarão a verdade que Deus disse, Edom será uma presa e será destruída. Onde está Babel e onde está Nínive? Onde está Moabe e onde está Amon? Onde estão as nações que Deus disse que destruiria? Ele não as desarraigou e expulsou a lembrança delas da terra? E Deus rejeitou seu povo? Ele alguma vez se esqueceu de sua promessa? Ele alguma vez quebrou seu juramento e aliança? Ou uma vez se desviou de seu plano? Ah, não. Aponte para um exemplo na história em que Deus mudou. Vocês não podem, senhores, pois ao longo de toda a história existe o fato de que Deus tem sido imutável em seus propósitos. Acho que ouvi alguém dizer, lembro-me de uma passagem nas Escrituras em que Deus mudou. E eu também pensei uma vez assim. O caso que quero dizer é o da morte de Ezequias. Isaías entrou e disse, Ezequias, você deve morrer. Sua doença é incurável. Ponha sua casa em ordem. Ele virou o rosto para a parede e começou a orar. E antes que Isaías estivesse no pátio externo, foi-lhe dito que voltasse e dissesse, você viverá mais 15 anos. Você pode pensar que isso prova que Deus muda, mas realmente não consigo ver nisso a menor prova no mundo de mudança. Como você sabe que Deus não sabia disso e decretou isso? Mas Deus sabia disso. Ele sabia que Ezequias viveria. Então ele não mudou. Pois se sabia disso, como poderia mudar? Isso é o que eu quero saber. Mas você sabe uma coisinha? Que o filho de Ezequias, Manassés, nasceu naquela época. E que se Ezequias tivesse morrido, não haveria Manassés, nem Josias, nem Cristo. Porque Cristo veio dessa mesma linhagem. É claro que a vinda do Messias estava determinada desde sempre como descendente de Manassés. Você descobrirá que Manassés tinha 12 anos quando seu pai morreu, de modo que ele deve ter nascido 3 anos depois disso. E você não acredita que Deus decretou o nascimento de Manassés e o conheceu? Certamente. Então ele decretou que Isaías deveria ir e dizer a Ezequias que sua doença era incurável. E então dizer ao mesmo tempo, mas eu o curarei e você viverá. Ele disse isso para incitar Ezequias à oração. Ele falou em primeiro lugar como um homem. De acordo com todas as probabilidades humanas, sua doença é incurável e você deve morrer. Então ele esperou até que Ezequias orasse, como ele determinou. Ele decreta os fatos e os meios. Então veio um pequeno mais no final da frase. Isaías não havia terminado a frase. Ele disse, você deve colocar sua casa em ordem, porque não há cura humana. Mas, então ele saiu. Ezequias orou um pouco e então ele voltou e disse, mas eu vou te curar. Onde está a contradição aí, a não ser no cérebro daqueles que lutam contra o Senhor e desejam torná-lo um ser mutável? Agora, em segundo lugar, deixe-me dizer uma palavra sobre as pessoas para quem este Deus imutável é um benefício. Eu sou Deus e não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos.
Agora, quem são os filhos de Jacó, que podem se alegrar em um Deus imutável? Primeiro, eles são os filhos da eleição de Deus, pois está escrito: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9, de 11 a 16. Já estava escrito: o mais velho servirá ao mais novo. Os filhos de Jacó, como dizem os versos, são os filhos da eleição de Deus, quem pela graça soberana crê. Por destino eterno, graça e glória eles recebem. Os eleitos de Deus são aqui entendidos por os filhos de Jacó, aqueles a quem ele conheceu e preordenou para a salvação eterna. 2. Por filhos de Jacó, entende-se, em segundo lugar, pessoas que gozam de direitos e títulos peculiares. Jacó, você sabe, não tinha direitos de nascença, mas logo os adquiriu. Ele trocou uma porção de lentilhas com seu irmão Esaú e assim ganhou o direito de primogenitura. Não justifica os meios, mas ele também obteve a bênção e assim adquiriu direitos peculiares. Por filhos de Jacó aqui, entende-se pessoas que têm direitos e títulos peculiares. Aos que creem, ele deu o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Eles têm interesse, pelo chamado eficaz, no sangue de Cristo. Têm o direito de entrar na cidade pelas portas. Têm direito a honras eternas. Têm uma promessa de glória eterna. Têm o direito de se chamarem filhos de Deus. Existem direitos e privilégios peculiares pertencentes aos filhos de Jacó. 3. Mas depois, esses filhos de Jacó eram homens de manifestações peculiares. Jacó teve manifestações peculiares do seu Deus e, portanto, foi altamente honrado. Certa vez, à noite, ele se deitou e dormiu. Teve as sebes por cortina, o céu por dossel, uma pedra por travesseiro e a terra por cama. Então ele teve uma manifestação peculiar. Havia uma escada e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. Ele teve assim uma manifestação de Cristo Jesus, como a escada que vai da terra ao céu, subindo e descendo, a qual os anjos vieram para nos trazer misericórdias. Então, que manifestação houve em Maanaim, quando os anjos de Deus o encontraram, e novamente em Peniel, quando ele lutou com Deus e o viu face a face. Essas foram manifestações peculiares. E esta passagem se refere àqueles que, como Jacó, tiveram manifestações peculiares. Agora, quantos de vocês tiveram manifestações pessoais? Você diz, isso é entusiasmo, isso é fanatismo. Bem, é um entusiasmo abençoado também, pois os filhos de Jacó tiveram manifestações peculiares. Eles conversaram com Deus como um homem fala com seu amigo. Eles sussurraram no ouvido de Jeová. Cristo esteve com eles para cear com eles, e eles com Cristo. E o Espírito Santo brilhou em suas almas com uma força tão poderosa e esplendor, abriu seus olhos espirituais, de forma que eles não podiam duvidar de manifestações especiais. Os filhos de Jacó são os homens que desfrutam dessas manifestações. 4. Então, novamente, eles são homens de provações peculiares. Pobre Jacó! Eu não escolheria a sorte de Jacó se não tivesse a perspectiva da bênção de Jacó, pois a sorte dele era difícil. Ele teve que fugir da casa do seu pai para a casa de Labão. E então aquele velho e mal-humorado Labão o enganou todos os anos em que esteve lá. Enganou-o ao entregar sua esposa, enganou-o em seu salário, enganou-o em seus rebanhos, enganou-o o tempo todo na história. Depois de muito tempo, ele teve que fugir de Labão, que o perseguiu e o alcançou. Em seguida, veio Esaú com 400 homens para cortá-lo, a raiz e os galhos. Então houve um período de oração e depois ele lutou e teve que passar a vida inteira com a coxa deslocada,
mancando. Um pouco mais adiante, Raquel, sua amada, morreu. Então sua filha Diná é estuprada e desonrada, e os seus filhos matam os siquemitas. De repente, o querido José é vendido ao Egito, e depois vem uma grande fome. Então Rúben vai até a sua cama e a profana. Judá comete incesto com sua própria nora, e todos os seus filhos se tornam uma praga para ele. Por fim, Benjamim é levado embora, e o velho Jacó, quase com o coração partido, grita: José não existe, e Simeão não existe, e você levará Benjamim embora? Nunca um homem foi mais provado do que Jacó, por causa do único pecado de enganar seu irmão. Durante toda a sua vida, Deus o disciplinou. Mas acredito que muitos podem simpatizar com o querido e velho Jacó. Eles tiveram que passar por provações muito parecidas com as dele. Bem, portadores da cruz, Deus diz: eu não mudo, portanto vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Pobres almas provadas, você não é consumido por causa da natureza imutável do seu Deus. Agora, não se preocupe e diga, com a presunção da miséria: eu sou o homem que viu aflição. Porque o homem de dores foi afligido infinitamente mais do que você. Jesus era de fato um enlutado. Você só vê as orlas das vestes da aflição. Você nunca tem provação como as dele. Você não entende o que os problemas significam. Você mal tomou um gole do cálice do problema e da aflição. Você só bebeu 1 ou 2 gotas, mas Jesus bebeu o resto, todo o conteúdo do cálice. Não tema, diz Deus, eu sou o Senhor e não mudo. Portanto vós, filhos de Jacó, homens de provações peculiares, não sois consumidos. 5. Então, mais um pensamento sobre quem são os filhos de Jacó, pois gostaria que vocês descobrissem se vocês mesmos são realmente filhos de Jacó. Eles são homens de caráter peculiar, pois embora houvesse algumas coisas sobre o caráter de Jacó que não podemos elogiar, há 1 ou 2 coisas que Deus elogia. Havia a fé de Jacó, pela qual Jacó teve seu nome escrito entre os poderosos e dignos, que não obtiveram as promessas na terra, mas as obterão no céu. Vocês são homens de fé, amados? Você sabe o que é andar pela fé, viver pela fé, obter seu alimento temporário pela fé, viver do maná espiritual, tudo pela fé. A fé é a regra da sua vida. Se assim for, vocês são os filhos de Jacó. Então Jacó era um homem de oração, um homem que lutou, gemeu e orou. Há um homem lá na galeria que não orou nesta manhã antes de subir à casa de Deus. Ah, você, pobre pagão, você não ora? Não, ele diz, nunca pensei em tal coisa, há anos não oro. Bem, espero que você possa antes de morrer. Viva e morra sem oração e você vai orar o suficiente quando chegar ao inferno. Há uma mulher, ela não orou esta manhã. Ela estava tão ocupada mandando seus filhos para a escola dominical que não teve tempo para orar. Você estava sem tempo para orar? Teve tempo de se vestir? Teve tempo de comer? Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E se você tivesse o propósito de orar, você teria orado. Os filhos de Deus não podem viver sem oração. Eles estão lutando como Jacóis. São homens em quem o Espírito Santo opera de tal maneira que eles não podem viver sem oração, assim como eu não posso viver sem respirar. Eles devem orar. Senhores, observem bem, se vocês estão vivendo sem oração, estão vivendo sem Cristo, e morrendo assim, sua porção será no lago que arde com fogo. Deus te redima, Deus te livre de tal destino. Mas vocês, que são os filhos de Jacó, consolem-se, pois Deus é imutável. Em terceiro lugar, posso dizer apenas uma palavra sobre outro ponto: o benefício que estes filhos de Jacó recebem de um Deus imutável. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Consumido? Como? Como pode o homem ser consumido? Ora, existem 2 maneiras. Poderíamos ter sido consumidos no inferno. Se Deus fosse um Deus mutável, os filhos de Jacó aqui esta manhã poderiam ter sido consumidos no inferno.
Mas se não fosse pelo imutável amor de Deus, eu teria sido um feixe de lenha no fogo. Mas existe uma maneira de ser consumido neste mundo. Existe algo como ser condenado antes de morrer. Já está condenado. Existe algo como estar vivo e ainda estar absolutamente morto. Poderíamos ter sido deixados por conta própria. E então, onde deveríamos estar agora? Divertindo-se com o bêbado? Blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso? Se Ele tivesse deixado você, querido amado, se Ele fosse um Deus mutável, você estaria entre os mais imundos dos imundos e o mais vil dos vis. Você não consegue se lembrar em sua vida estações semelhantes às que eu senti. Fui direto à beira do pecado. Alguma forte tentação tomou conta de ambos os meus braços, de modo que não pude lutar contra ela. Fui empurrado, arrastado por um terrível poder satânico até a beira de algum precipício horrível. Eu olhei para baixo, para baixo, para baixo e vi minha porção. Eu estremeci à beira da ruína. Fiquei horrorizado, pois, com o cabelo arrepiado, pensei no pecado que estava prestes a cometer, no horrível poço em que estava prestes a cair. Um braço forte me salvou. Recuei e chorei. Ó Deus! Eu poderia ter chegado tão perto do pecado e ainda voltar novamente. Eu poderia ter caminhado até a fornalha e não caído, como os homens fortes de Nabucodonosor, devorados pelo próprio calor. É possível que eu esteja aqui esta manhã, quando penso nos pecados que cometi e nos crimes que cruzaram minha imaginação perversa? Sim, estou aqui, não consumido, porque o Senhor não muda. Se Ele tivesse mudado, teríamos sido consumidos de várias maneiras durante os anos. Se o Senhor tivesse mudado, você e eu teríamos sido consumidos por nós mesmos. Afinal, o Senhor ego, o Senhor eu, é o pior inimigo que um cristão tem. Deveríamos ter providenciado suicídios para nossas próprias almas. Deveríamos ter misturado cálice de veneno para nossos próprios espíritos, se o Senhor não fosse um Deus imutável e arrancado o cálice de nossas mãos quando estávamos prestes a bebê-lo. Então teríamos sido consumidos pelo próprio Deus se Ele não fosse um Deus imutável. Nós chamamos Deus de Pai, mas não há um pai neste mundo que não teria abandonado todos os seus filhos há muito tempo. Tão irritado ele teria ficado com eles, se ele tivesse metade dos problemas que Deus tem com sua família. Ele tem a família mais problemática do mundo, incrédula, ingrata, desobediente, esquecida, rebelde, errante, murmuradora e teimosa. Bem, é que ele é longânimo. Ou então, ele teria tomado não apenas a vara, mas a espada para alguns de nós há muito tempo. Mas não havia nada em nós para ele nos amar no início. Então, não pode haver menos agora. John Newton costumava contar uma história preciosa e que também nos faz rir, de uma boa mulher que disse, a fim de provar a doutrina da eleição: Senhor, Deus deve ter me amado antes de eu nascer, ou então Ele não teria visto nada em mim para me amar depois. Tenho certeza de que essa é a verdade no meu caso, e verdade em relação a todo o povo de Deus, pois há pouco para amar neles depois que nascem, que se Ele não os tivesse amado antes disso, não teria visto razão para escolhê-los depois. Mas desde que Ele os amou sem obras, Ele ainda os ama sem obras. Visto que suas obras não conquistaram sua afeição, as más obras não podem cortar essa afeição. Já que a justiça deles não é o que ligou o amor de Deus a eles, então a maldade deles não pode quebrar os elos de ouro. Ele os amou por pura graça soberana e ainda os amará. Deveríamos ter sido consumidos pelo diabo e por nossos inimigos, consumidos pelo mundo, consumidos por nossos pecados, por nossas provações e de centenas de outras maneiras, se Deus tivesse mudado. Bem, agora o tempo nos falha e pouco posso dizer. Eu apenas toquei superficialmente no texto. Agora entrego a você. Que o Senhor ajude vocês, filhos de Jacó, a levar para casa esta porção de carne, digeri-la bem e se alimentar dela. Que o Espírito Santo aplique docemente as coisas gloriosas que estão escritas neste texto, e que você tenha um banquete de coisas gordas
de vinhos bem refinados. Lembre-se que Deus é o mesmo. O que quer que seja removido neste mundo, Ele é o mesmo. Seus amigos podem estar descontentes, te abandonarem. Seus cônjuges podem falhar com você. Seus ministros podem ser tirados. Tudo pode mudar, mas Deus não. Seus irmãos podem mudar e rejeitar seu nome como vil, mas Deus ainda o amará. Deixe a sua posição na vida mudar e sua propriedade desaparecer. Deixe toda a sua vida ser abalada e você se tornar fraco e doente. Deixe tudo fugir. Há um lugar onde a mudança não pode colocar o dedo. Há um nome no qual a mutabilidade nunca pode ser escrita. Há um coração que nunca pode mudar. Esse coração é de Deus e seu nome é amor. Como diz o hino, confie nele, ele nunca o enganará. E embora você dificilmente o considere como devia, ele nunca vai te deixar, nem permitirá que você o deixe completamente.